Vamos começar uma nova série de mensagens falando sobre saúde emocional. Serão 7 temas baseados no Salmo 23. Então vale a pena você participar desses encontros, dessas lives. Hoje vamos conversar sobre ansiedade. Vai ser importante você estar conectado, ouvindo esse tema, porque nós vamos tratar de todos os temas que eu vou conversar com vocês, é baseado no Salmo 23. Nós vamos ficar só no Salmo 23, porque tem muita riqueza neste Salmo que a gente pode aprender. Esse Salmo, ele também trata sobre saúde emocional. Eu quero orar com vocês nesta manhã e pedir a graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e primeiro te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui na nossa vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a tua boa mão esteve sobre nós e assim será todos os dias da nossa vida. Eu te peço que neste encontro que nós estamos tendo, a partir de hoje, que vamos falar sobre saúde emocional, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga cura e restauração para pessoas que estão vivendo um tempo difícil, de ansiedade, de depressão, de estresse e tantos outros males. Que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, guardando a gente e nos dando vitória. Seja assim para o louvor da tua glória. Amém. Bom, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta. Importante aqui para vocês. Você é uma pessoa ansiosa? Responda para mim. Primeira pergunta, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? Me responda. Você é pouco ansiosa? Você é muito ansiosa? Me diz aí. Qual é o nível de ansiedade? Pouco, médio, muito? Vamos lá. A Lena disse muito. A Elida disse sim, que é ansiosa. A Fabiana Pirani disse que é muito. A Débora então falou assim, vixe, bastante. A Kate disse, já fui mais ansiosa. A minha amiga Beth Bajac disse, eu sou bem ansiosa. A Andréia Graça disse, eu sou muito. Vamos lá. A Carol Cruz disse, sou ansiosa e tenho sofrido com crise de ansiedade. Olha lá, horríveis, puxa vida. Não é fácil não, gente. Vamos lá. Você é uma pessoa ansiosa? Vamos lá. A Neuza Tene disse, de 1 a 10, eu nota 4. A Rita de Cássia disse, muitíssima. Ela é muito ansiosa. A Cláudia disse, um pouco elevado. A Deise disse que ela toma até remédio. Simone Natal disse que é muito ansiosa. Melissa também disse. A Rosana de Oliveira disse que é ansiosa. Elaine Silva, minha amiga, disse que é ansiosa. Um pouco. A Romilda disse que é um pouco. A Lígia Berton disse que é muito. A Silvia Rolim disse que já foi mais ansiosa. Não é fácil não, gente, não é fácil não. Acima da média estou, disse a Lilian. Agora, me responda outra coisa. Me responda, por favor, eu quero saber aqui. Bom, como é que você se comporta quando está ansioso? Ansiosa? Como é que você se comporta? Você pode me responder? Alguém disse aqui, quem não é? É verdade, todos nós temos um nível de ansiedade, mas é pouco, médio ou muito, né?
Mas a segunda pergunta que eu faço é como é que você se comporta quando você está ansioso, quando você está ansiosa? Como é que você se comporta? Hã? O Márcio disse, Rivotril neles. O Ricardo disse, perde o sono. A Vânia disse, fico nervosa. A Vânia disse, tento manter o... não sei o que, acho que não escreveu, não saiu. Elaine disse, fico sem sono. A Melissa disse que primeiro ela come muito, mas tem orado muito a Deus. O Ricardinho disse, eu como as unhas e fico sem sono por noites. A Yuceia disse, respiro muito, fica ofegante, né? A Carol disse, ultimamente chego a ter tremores pelo corpo e choro litros. Uau. A Glauce disse, sentimento de angústia, nervosismo. A Andréia disse, agitada demais. Vamos lá, gente. A Rita de Cássia disse, perco o sono. Fátima disse, eu me atrapalho nas atividades. Olha quanta coisa, gente. A Lígia Berton disse, tem insônia. A Eliana Carrer disse que fica muito nervosa. Enfim, cada um tem um tipo de reação, né, amigos? A Renata disse, eu fico louca. A Lena Frias disse, tenho taquicardia. Enfim, legal. Nós vamos orar por isso hoje, irmãos, amigos. Nós vamos orar. O Senhor vai dar graça pra gente. O Senhor vai dar graça pra gente. Eu creio assim. Eu quero ler com vocês, o texto lá do Salmo 23, que todos conhecem, né? Que diz assim, o Senhor é o meu pastor, disse o salmista Davi. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, nós lemos ele inteiro. Bom, meus amigos, o Salmo 23, ele é um dos salmos mais lindos, um dos salmos mais lidos e conhecidos de todos os cristãos. Até mesmo quem às vezes não é cristão conhece o Salmo 23. Não é verdade? E o caráter de Deus está exposto nesse salmo. Anote isso, é muito importante. Esse salmo mostra o caráter de Deus. E um dos objetivos deste salmo é levar-nos ao conhecimento de quem é Deus. E quando nós conhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar mais nele. Por que nós temos dificuldade de confiar em Deus? Por quê? Porque nós conhecemos pouco a Deus. Mas quando nós conhecemos quem Deus é, conhecemos o caráter de Deus, nós vamos aprendendo a confiar mais nele. E quando nós confiamos, descansamos. Normalmente, meus amigos, nós só entregamos a nossa vida a quem nós conhecemos. Você não entrega a sua vida para quem você não conhece. Não é verdade? Você não vai entregar a sua vida para alguém que você desconfia. Não. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. Quanto mais você conhecer a Deus, por isso que o desafio é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus pela sua palavra. Quanto mais você conhecer a Deus pela palavra, mais você vai confiar nele. Enfim, este salmo aqui, 23, ele fala da vida.
e da relação com este Deus e o seu caráter. Você é uma pessoa ansiosa? Lembra que eu perguntei no início? Você é uma pessoa ansiosa? Gente, a ansiedade. A ansiedade, ela é um dos problemas mais comuns dos nossos dias. Não é verdade? A ansiedade atinge todas as pessoas de todas as idades. A ansiedade tem sido denominada como a doença deste século. Ela estrangula a nossa alma. O que é, gente? O que é a ansiedade? Ansiedade é uma angústia gerada por uma preocupação específica e excessiva. Quer notar isso? O que é ansiedade? Ansiedade é uma angústia gerada por uma preocupação específica e excessiva. No original grego, ansiedade significa estrangulamento, sufocar, tirar o oxigênio. Olha só, gente. No original grego, ansiedade significa estrangulamento, sufocar, tirar o oxigênio. A ansiedade ela pode ser baixa, média ou alta. Vocês mesmo aqui colocaram. Quando eu fiz a pergunta se vocês são ansiosos, vocês responderam. Vocês responderam. Olha, a minha ansiedade é pouca, a minha é média, eu tenho muita ansiedade, enfim. E a maioria das coisas que nós ficamos preocupados, amigos, não acontecem. Ou seja, nós nos preocupamos em vão, na maioria das vezes. A ansiedade, gente, num grau altíssimo, quando ela passa de um ponto, quando entra numa crise de ansiedade, né? Num grau altíssimo, gente, é fundamental que o paciente precise de medicamentos para controlá-la. Então, se você está vivendo uma crise de ansiedade, você está num nível elevadíssimo de ansiedade, você precisa consultar um médico. Porque é bem possível que você vai precisar tomar alguns remédios. Não há nenhum problema com isso. Não demonize estas coisas. Por favor. Infelizmente, às vezes, crente rejeita isso. Né? Isso é loucura. Ué, se você tem um problema, se você tem uma infecção, sei lá, no intestino, você precisa tomar um remédio para curar essa infecção. E se você está vivendo um problema na alma, uma ansiedade, você precisa, por vezes, também de um acompanhamento médico e uma medicação específica. Amigos, nós vivemos num mundo corrido, num mundo que muda o tempo todo, a todo instante, não é verdade? Olha como o mundo muda. Antigamente, eu lembro que a gente falava que o mundo mudava a cada 10 anos. O mundo muda a cada 10 anos. Hoje, a cada mês, o mundo é outro. Há uma velocidade, gente, nas informações, e eu queria dizer para vocês que todas essas mudanças produzem ansiedade no ser humano. É isso que por vezes causa ansiedade. São mudanças drásticas. Né? A ansiedade, ela tem destruído, gente, a vida de muitas pessoas. E o que é que pode causar ansiedade? O que é que causa? O que é que pode causar ansiedade? A culpa, os traumas, os fracassos, as perdas, a solidão e tantas outras coisas. E as consequências, por vezes, são devastadoras. Devastadoras. Não é verdade? Quais são as consequências? Vem uma depressão, ou então doenças físicas, perturbações emocionais. Você que vive isso, uma perturbação emocional, pode ser aí um excesso de ansiedade. Um descontrole absoluto, alguém disse isso também, né? Sobre essa questão do descontrole. Eu fico descontrolado, fico descontrolada, eu perco a cabeça. Isso é verdade, pode acontecer. Mas, meus amigos, o primeiro passo, se você for perguntar para mim aqui, qual é o primeiro passo para eu vencer a ansiedade? Bom, o primeiro passo para você vencer a ansiedade é você primeiro reconhecer que está ansioso e que precisa de ajuda.
Porque, gente, oferecer água para quem não está com sede, então essa água não serve para essa pessoa. Vocês sabem, por exemplo, que eu gosto muito de um bom churrasco. E está chegando meu aniversário, aí dia 26 de abril, anote essa data muito importante. Anote aí, dia 26 de abril, vou completar 48 anos de idade. Você sabe muito bem que eu gosto de um bom churrasco. Se você quiser, né, marcar aí depois um churrasco comigo, vou receber com muita alegria. Mas imagina, eu que gosto muito de churrasco, se eu já comi, estou satisfeito, então uma pessoa que chegar depois e oferecer um churrasco, para mim não vai ter sentido. Não vai ter sentido, para mim não vai servir, porque eu acabei de comer, já estou satisfeito. Se eu estou satisfeito, já não tem sentido. Então, oferecer água para quem já tomou água, que não está com sede, a água não serve. Então você precisa reconhecer primeiro, né? É o que a Bíblia diz. Anote aí Provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7. Alguém disse assim, picanha de presente. Olha, você sabe que o ano passado eu ganhei uma peça de picanha de presente? Ganhei. Muito legal. Mas olha só que interessante. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 27, 7. Que quem está satisfeito despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, o primeiro passo aqui, para a gente começar esse tema de saúde emocional. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você está com um problema emocional e que você precisa de ajuda. Porque é muito triste quando a gente vê alguns crentes dizendo assim, não, o camarada está com um problema emocional, ele está em depressão, ele está com uma ansiedade excessiva, ele diz assim, não, está tudo na cruz, irmão. Está tudo na cruz, está tudo resolvido. Eu sou vitorioso, o Senhor está comigo. E não trata o problema. Isso só vai agravando, isso só vai piorando. Então como é que você vai receber ajuda se você não reconhece que tem um problema? E não há problema nenhum em reconhecer que você tem um problema. Que você está vivendo um tempo difícil na sua vida. Todos nós podemos viver isso. Homens na Bíblia viveram isso. Homens na Bíblia. Então, gente, primeiro passo aqui. Você precisa reconhecer que está ansioso, que você precisa de uma ajuda. E você precisa de uma ajuda. Porque, como eu disse, oferecer água para quem não tem sede não tem sentido. Gente, os casos mais graves de ansiedade são de pessoas que nunca reconhecem as suas fraquezas. Sabia disso? Os casos mais graves de ansiedade são de pessoas que nunca reconhecem suas fraquezas. Não reconhecem que estão vivendo este problema, este drama. A ansiedade, meus amigos, ela é improdutiva, irracional. A ansiedade é prejudicial. E mais, a ansiedade não resolve nenhum problema. A ansiedade também, vou mostrar um outro lado aqui. A ansiedade também pode ser um sinal de incredulidade. Ou seja, eu não confio na solução de Deus. Isso é incredulidade. Então, a ansiedade ela pode ser um sinal também de incredulidade. Mas aí você pergunta, como é que este salmo que nós lemos, o Salmo 23, como é que ele trata da ansiedade? Como é que a gente pode vencer a ansiedade? E aí eu quero pontuar com vocês algumas coisas importantes, amigos. Alguns princípios importantes para vencer a ansiedade. Quais são os princípios, né, que eu quero mostrar para vocês? Primeiro princípio, anote aí, por favor, confiança. Anote. Confiança. Esse é o primeiro princípio. Que tem a ver, gente? Tem que haver confiança naquele que é o nosso pastor. Você confia nesse pastor? No Senhor? É Ele, gente, que nos ajuda a combater essa ansiedade. Quem supre as suas necessidades não é o governo.
Quem supre as suas necessidades não é o seu patrão ou qualquer outra pessoa, mas é o Senhor Todo-Poderoso, o bom pastor. O que um pastor faz? Os pastores defendem, eles guiam e eles corrigem o rumo das ovelhas. Essa imagem bíblica, gente, nos ajuda a entender quem nós somos e quem Deus é. Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor. Foi esse o entendimento que o salmista teve. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ele teve esse entendimento que ele era como uma ovelha e Deus o seu pastor. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor, gente, que nos corrige, é o Senhor que nos defende. E Jesus disse, lá em Mateus 6,26, Jesus disse, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E disse Jesus, não têm vocês muito mais valor do que elas? Isaías 40, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Olha que lindo isso, gente, que lindo isso. Agora, se você não confia nessas verdades, se você não confia que ele é o teu pastor, que ele cuida de você, que como pastor ele cuida do seu rebanho, né? Com o braço dele ele ajunta os cordeiros e carrega no colo. Se você não acredita nisso, se você não confia nessas verdades, como é que você vai poder citar o Salmo 23 e dizer que nada te faltará? Como? Quantos dizem que amam a Deus, mas não conhecem suficientemente o seu caráter para saber que se Ele prometeu, Ele vai cumprir? Se o Senhor está dizendo que nada te faltará, essa é a primeira frase que nós vamos meditar hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele está dizendo que nada te faltará, então creia que nada vai te faltar até o fim da sua vida. Isso é promessa de Deus, gente. Não é palavra de homem, não é palavra do Ronaldo, não é palavra de pastor, não é palavra de qualquer outra pessoa, é palavra de Deus. É promessa da palavra de Deus. E se a gente não crê nisso, então a gente melhor rasgar a Bíblia, melhor deixar de ser crente. É palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse, lá em Filipenses 4,19, ele fez a seguinte declaração, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que Paulo traz Deus para a pessoalidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, esse Deus é meu. Esse Deus eu experimento no meu dia a dia. Esse Deus está comigo, esse Deus não me abandona, e esse Deus supre todas as minhas necessidades. Esse Deus é meu. Você crê nisso? Mas observe que o texto não diz que Deus vai realizar todas as tuas vontades. Presta atenção nisso, gente. O texto aqui não está dizendo que Deus vai realizar todas as tuas vontades, mas está dizendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não é? Filipenses 4,19, que eu acabei de citar. Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele garante, gente, que vai cuidar de nós. Então nós estamos seguros. Este seguro foi feito com preço de sangue, o sangue de Jesus que foi vertido, foi derramado na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor, em nosso favor. E se ele está dizendo que nada te faltará e que ele vai suprir todas as tuas necessidades, então confie em Deus, confie nas promessas de Deus e no caráter de Deus. Nada te faltará. Nada te faltará. A segunda palavra. Então a primeira palavra que eu começo falando com vocês aqui, princípios para a gente vencer a ansiedade. Não é? Primeiro é a confiança. Confiar neste Deus, no caráter deste Deus, que é o nosso pastor. O segundo princípio, anote aí, primazia. Anote.
Primazia. Veja, a declaração, o Senhor é meu pastor, faz parte de uma escolha. Essa declaração, o Senhor é meu pastor, ela faz parte de uma escolha. Ou seja, eu escolhi o Senhor para ser o meu pastor. Eu escolhi o Senhor para ser o meu guia, o meu cuidador, o meu amigo. O Senhor é o meu pastor, disse o salmista. Ou seja, ele escolheu o Senhor para ser o pastor dele. Aí eu pergunto para você aqui nesta manhã, a quem você escolheu para guiar a sua vida, hein? Você escolheu a Deus? Porque se escolhemos Deus, gente, por que nós não o consultamos quando nós vamos fazer as coisas? Por quê? Quando nós escolhemos a Deus para ser o nosso guia, o consultamos para todas as escolhas, para todas as decisões da nossa vida. O problema, gente, é que nós queremos ser os senhores de Deus. Veja, essa é a grande dificuldade nossa, nosso grande problema. Nós queremos ser os senhores de Deus. Isso acontece quando nós tomamos as nossas decisões e depois nós pedimos para que Deus nos abençoe. E então nós determinamos, e então nós mandamos, e então nós exigimos, damos ordens para Deus. Nós confiamos, o problema da gente, amigos, é que nós confiamos ainda muito nas nossas forças, nas nossas capacitações, na nossa experiência. Ah, eu tenho experiência, eu sei como fazer, a gente confia muito nisso. Mas os homens mais sábios que eu conheço, gente, são aqueles que, mesmo tendo certa experiência de vida, eles são humildes e consultam a Deus para todas as suas decisões. Por vezes, amigos, nós queremos respostas rápidas para algumas questões da nossa vida e nós não consultamos a Deus. A gente diz assim, não, deixa que eu decido. Deus vai demorar muito para responder. Eu vou decidir o negócio. Então, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, ore, busque a Deus, peça uma direção de Deus. Peça a direção de Deus. O princípio da primazia, estou falando sobre primazia, como escreveu aqui a Érida. O princípio da primazia, gente, ensina que Ele é o Senhor e é Ele quem controla. Quem é que controla a sua vida? É muito ruim quando nós mesmos controlamos a nossa vida. É muito ruim, mas é muito pior quando é o outro que controla a nossa vida. Aí é muito pior. Quem tem que controlar a sua vida não é você nem o outro, mas é o pastor das nossas almas, o Senhor. Então, nesta manhã, entregue o controle da sua vida para o Senhor. Quem é que está controlando a sua vida? É você mesmo. Ou é alguém? Não. Como eu disse para vocês, o princípio da primazia ensina que Ele é o Senhor e é Ele quem controla, e não eu, não outra pessoa. E não pense que você vai controlar em alguns momentos. Não, eu deixo Deus controlar, mas em alguns momentos deixa comigo. Deixa comigo. Não, gente, não. A gente diz assim, isso aqui é fácil, deixa que eu controlo. Não, deixa comigo, isso aqui é mais tranquilo. Deus não precisa se intrometer nisso, Ele está ocupado com outras coisas. Gente, deixa Deus controlar a sua vida. Ansiedade tem tudo a ver com controle, sabia disso? Ansiedade tem tudo a ver com controle. Por quê? Porque pessoas ansiosas, elas são assim porque elas não controlam ou não conseguem controlar tudo o que gostariam. Ansiedade tem relacionamento com controle. Vou repetir, ansiedade tem relacionamento com o controle. O fato de nós não termos o controle de determinadas situações, isso gera ansiedade na gente. Não é verdade? E muitas vezes nós tentamos controlar o incontrolável. Gente, que loucura nossa. Controlar o incontrolável. Existem muitas coisas na vida que nós não conseguimos controlar. Por isso que nós temos que entregar.
Quem consegue ter o controle dos filhos quando eles saem de casa para estudar? Hein? Quem consegue ter esse controle dos filhos? Você consegue? Quando você deixa seu filho na escola, você consegue ter o controle dele? Não. Quem tem o controle do motorista que está dirigindo o outro carro? Quando você está no meio da rua, você tem o controle do motorista que dirige o outro carro? Quem é que consegue controlar a economia do país? Quem consegue controlar as epidemias que surgem? Quem tem o controle da própria vida? Hein? Por isso que nós temos que entender que o controle tem que ser entregue a Deus. Tem que ser entregue a Ele, gente. É a primazia, é o Senhor que controla. Entenda o Salmo 127, anote aí por favor. Salmo 127, versículo 1. Anote esse texto, muito importante, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, gente, é o Senhor que dá a vida. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que guarda, é o Senhor que edifica. É o Senhor é o nosso pastor. Ele. E que Ele nos ensine, nesta manhã, a dar primazia a Ele. Em nome de Jesus. Terceiro princípio, anote por favor. Você lembra do primeiro? Qual é o primeiro princípio que nós conversamos aqui? Confiança. Princípios para a gente vencer a ansiedade. Primeiro é confiança. Confiar no caráter de Deus. Segundo princípio, a primazia. Deixar Deus controlar. Terceiro, agora anote aí. Terceiro princípio, devoção. Isso é muito importante. Devoção. Devoção. Você quer vencer a ansiedade? Anote a receita bíblica. Qual que é a receita bíblica? 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É lançar sobre o Senhor. Fale com Deus sobre isso. Fale com Ele. Paulo disse lá em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então Paulo, gente, nos ensina que tudo tem que ser levado a Deus. Tudo tem que ser levado a Deus, desde um pequeno problema até um problema grave. Não ande ansioso por coisa alguma, o Senhor está na frente. E é na devoção, é na oração que nós aprendemos isso. Para você não andar ansioso, você precisa aprender isso na oração, na devoção. Busque a Deus. Porque eu pergunto, para onde a sua ansiedade tem levado você? Para onde a sua ansiedade leva você? Quando você confia em Deus, a sua ansiedade, ela te leva para a presença de Deus. Leva você a buscar a Deus. Leva você a buscar aquele que está no controle de todas as coisas. A oração traz livramentos para a nossa vida. Alguém certa vez disse, quando você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Quando você ora, você está produzindo uma revolução no mundo espiritual. Deus age por meio das orações do seu povo. Você crê no poder da oração? Então busque a Deus de todo o seu coração. E Ele vai te ouvir no dia da angústia. Salmo 120, versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Que é o Salmo 120, versículo 1. Salmo 50, versículo 15. Diz, invoca-me no dia da angústia.
eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o negócio é a devoção, é a oração, é buscar a Deus. Está ansioso? Busque a Deus. Um bom remédio para você aliviar a ansiedade é lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É a receita bíblica, lembra que eu falei para vocês? A receitinha bíblica aqui, de 1 Pedro 5,7, é lançando sobre Ele. E como é que a gente lança? Você pergunta, poxa, em termos práticos, o que é lançar sobre Deus a minha ansiedade? É falar com Ele, é orar sobre o assunto, é dizer, Senhor, tal situação está me causando uma ansiedade, me ajude. Não andem ansiosos, disse Paulo, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Então aí está o segredo, meus amigos, aí está o segredo. É lançar sobre Deus, é falar com Ele. Você pode ter plena convicção de que se você começar a orar diante de uma situação que você está vivendo, de muita ansiedade, se você começar a orar a Deus, falar com Ele, você pode ter a plena convicção que essa ansiedade vai diminuir. Não tem como ser diferente, é bíblico, gente, é que a gente não põe em prática. O problema nosso é não colocar em prática esses princípios da palavra. Por isso que a gente vive assim. Por isso que a gente vive doido. Por isso que a gente vive ansioso. Porque a gente não coloca em prática as recomendações bíblicas. Mas a partir de hoje vai ser diferente na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Número 4, anote aí o quarto princípio e último. Quarto princípio e último. Para vencer a ansiedade. Escreva a palavra paciência. Paciência. Lembra que eu falei com vocês aqui quais são os princípios? Quais são? Primeiro, confiança. Segundo, primazia. Certo? Terceiro, qual o princípio? Devoção. E agora, paciência. 4 palavras. Tá? Anote essas 4 palavras que eu ministrei aqui. Como é que a gente vence a ansiedade? Confiança. O que mais? Primazia. Terceiro, devoção. E quarto, agora, paciência. Jesus. Jesus. Como é difícil a gente ter paciência, não é não, amigos? Como é de... Haja paciência, como disse aqui o meu amigo Marcelo Galdino. Haja paciência. A nossa oração é como aquela mulher que chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, pedindo paciência, né? Senhor, dá-me paciência, mas tem que ser agora, Senhor. Tem que ser agora. Dá-me paciência, mas agora. Como nós somos impacientes. Como nós somos impacientes, amigos. Paciência é aquele que suporta a dor. É aquele que suporta os incômodos, os infortúnios, sem queixa e com resignação. É a pessoa que sabe esperar de maneira serena, de maneira tranquila. Gente do céu, quando eu vejo, desculpa aqui abrir um parênteses, quando eu vejo essa turma toda voltando para os cultos presenciais, mesmo que foi liberado para o culto presencial, mas voltando sem paciência, não tem serenidade, sabe? É na base da loucura. Vamos voltar, vamos trazer o povo de volta para a igreja, é uma loucura tudo isso, gente. Tenha paciência. O momento que a gente está vivendo é extremamente delicado e perigosíssimo. Mesmo que o governo tenha liberado, a gente precisa agir com prudência. A Bíblia diz que o prudente, ele vê o mal e ele se afasta. Ele vê o perigo e ele se afasta. É Bíblia, não é palavra de homem, gente. Então, se todo mundo está dizendo, o governo está dizendo, gente, tomem cuidado, não façam festas, não realizem encontros onde tenham mais pessoas, porque isso pode ser perigoso. Gente, a gente precisa considerar isso no nosso coração e darmos um bom testemunho para o mundo. Agir de maneira serena, com tranquilidade, entendendo que tudo isso vai passar, é uma questão de tempo, calma.
não precisa ficar afobado. Ah, tem que voltar. Calma. Nós estamos aqui, por exemplo, numa live como essa, tendo um contato, conversando, orando, meditando na palavra. Vamos esperar um pouco mais. E na hora certa, no momento certo, com prudência, com sabedoria, nós vamos poder voltar de maneira mais tranquila. Então, gente, o problema é que nós não somos pacientes. Que bom, Beth. A Beth falou, Beth Bajac, louvo a Deus pelo entendimento da comunidade. Na verdade, nós nos preocupamos com as pessoas, gente. A nossa maior preocupação é a vida das pessoas, ainda mais porque nós tivemos perdas em nossa comunidade. E eu tenho visto o quanto as famílias que perderam seus entes queridos, elas estão sofrendo. Tenho visto isso, e tem gente, inclusive, aqui nesta live. Tem gente nessa live que eu sei aqui, que está me acompanhando, está me assistindo hoje, inclusive, que perdeu o marido. Perdeu um ente querido. E está sofrendo. Porque o negócio não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não é para assustar ninguém. Eu já disse isso no início da live. Não é para assustar, para botar medo. Para com isso. Não é isso, não. Mas é para a gente ter consciência do momento que a gente está vivendo. E termos paciência. Sabedoria. Sabedoria, vamos agir com prudência, com sensatez, com serenidade, sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria. Olha lá, a Débora colocou lá o texto, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. É esse texto que eu ia te falar, que eu mencionei aqui. A Débora já encontrou Provérbios, anote aí, Provérbios 22, 3. Se você encontrar um crente maluco aí querendo sair para se encontrar, para fazer festa, para fazer encontros, manda para ele esse texto. Esse texto ninguém quer ler. Provérbios 22, versículo 3, que é que diz? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olha que texto, gente. Tá mais claro que isso? Você quer algo mais claro? Então anote aí esse texto, por favor. Provérbios 22, versículo 3. Vou repetir. O prudente percebe o perigo, busca refúgio. Mas o inexperiente, o tolo, diz uma outra versão, ele segue adiante e depois sofre consequências. Olha, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor te dê graça, meu irmão, minha irmã. O Senhor te dê prudência, o Senhor te dê inteligência, discernimento das coisas. E paciência. Peça a Deus, Senhor, dá-me paciência, por favor. Mas tem que ser agora. Não, assim não. Mas, gente, o paciente é aquela pessoa que sabe esperar de maneira serena, tranquila. E há uma parte do fruto do Espírito que é a paciência. Toda pessoa ansiosa é impaciente. Toda pessoa ansiosa é impaciente. Você que é uma pessoa ansiosa, não confirma isso? Mas nós precisamos fazer uma troca. Nós precisamos tirar a ansiedade e colocar a paciência. Jesus, ele disse em Mateus 6,34: portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Alguém perguntou se isso de Provérbios. Provérbios 22, versículo 3. Provérbios 22, 3. Gente, nós devemos viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Mas como é que nós podemos, você pergunta assim, mas como é que eu posso ter paciência, Ronaldo, sem ver uma resposta ou uma saída para as dificuldades? Como é que eu posso? Como é que eu posso ter paciência se eu não vejo uma saída para esse negócio de pandemia? Para as minhas dificuldades? Gente, Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, disse Paulo. É justamente por nós não vermos e não sabermos é que nós precisamos ter paciência até que Deus mostre. Como é que nós podemos ter calma e tranquilidade diante das tribulações, dos problemas desta vida? Paulo disse,
Romanos 12, 12. Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Nós precisamos aprender, amigos, a suportar o dia mau. E nós somente vamos suportar o dia mau tendo paciência. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Se nós esperamos soluções dos problemas e nós não temos a direção certa, nós precisamos ter perseverança e paciência. Aguarde. Aguarde. Agora, por que nós podemos esperar em Deus? Por que nós podemos esperar com paciência em Deus? Por 3 motivos. Nós podemos esperar com paciência em Deus, primeiro motivo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 6, que não há no céu ninguém como Ele. Não há no céu ninguém como Tu, ó Senhor. Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Como és poderoso, como é grande a Tua força, dizia o salmista. Salmo 89, versículo 6 e versículo 13. Se Deus é poderoso, Ele pode resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade na sua vida. Segundo, por que a gente pode esperar com paciência em Deus? Segundo, porque Ele é fiel. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Nós podemos esperar em Deus porque Ele é fiel. E terceiro, por que a gente pode esperar com paciência em Deus? Por quê? Porque Ele é Pai. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E porque Deus é Pai, então Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós e Ele nunca se esquece de nós. Tenha fé, tenha paciência, pois na hora certa o Senhor vai te abençoar. E eu quero concluir aqui este nosso pensamento desta manhã, diante deste salmo que nós meditamos, e dizer o seguinte, que o Salmo 23, ele é essencialmente pessoal. Os pronomes eu, meu, minha, eu, meu, minha, aparecem 17 vezes em 6 versículos. Pode conferir. Neste salmo nós vemos que o relacionamento com Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. E hoje você precisa tomar uma decisão. Tem 2 caminhos. 2 caminhos. Primeiro caminho, você pode escolher viver estrangulado, debaixo do jugo da ansiedade, tendo uma vida seca e infeliz, ou tomar a decisão de lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você e vai cuidar de você. Qual é o caminho que você decide? Viver estrangulado? Debaixo desse jugo de ansiedade? Sendo infeliz? Ou lançar sobre Deus a tua ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de você? Então, nesta manhã, tome a decisão de viver livre da ansiedade. Tome essa decisão. Deus quer aliviar o seu coração e trazer paz para a sua alma, para que você possa viver livre da ansiedade. E Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Amém, gente? Seja livre hoje da ansiedade. Se aproxime do Senhor e Ele vai aliviar você de toda ansiedade. Esse é o primeiro tema que nós conversamos. Amanhã, gente, nós vamos falar sobre o cansaço, que é o versículo número 2. Hoje nós pensamos no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falamos sobre ansiedade. Amanhã vamos falar sobre o cansaço. Vai ser muito legal, muito importante você estar aqui. Mas eu quero orar por você. E eu queria dizer aqui, antes da gente orar, quero orar para que o Senhor traga um alívio a você, abençoe a sua vida. Então não saia. Não saia desta live que eu quero orar por você. Mas eu queria dizer para você que eu tenho um vídeo novo no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra.
youtube.com/Ronaldo Bezerra. Tem um vídeo novo lá para você assistir um devocional. Ficou muito legal, produção do meu filho, com o título O Verdadeiro Socorro. Depois, se você quiser, vá aqui no meu story e você vai ver aqui, tem um link para você assistir este vídeo. Ficou muito legal. Assista, ficou muito bem produzido, vale a pena. Eu falo sobre o Salmo 121, sobre o verdadeiro socorro. Foi uma produção muito legal, que eu fiz em Campos do Jordão, inclusive, com cenas lindas. Vale a pena você ouvir essa mensagem e compartilhar com outras pessoas. E aproveita para comentar lá no meu canal. Comenta o vídeo, tá bom? Comenta o vídeo, o verdadeiro socorro. Está aqui no meu story. Você pode depois dar uma olhadinha. Vai ter o link lá e você pode acessar esse link, tá? E vai ser uma benção. Agora, quarta-feira, a gente continua aqui. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, vamos falar sobre cansaço. Você está cansado? Vamos falar sobre isso à luz do Salmo 23. A quarta-feira, tá? Anote aí. A live não vai ser todos os dias da semana, não. Vai ser as segundas e quartas, tá? Desculpa se eu dei alguma informação errada. É na quarta-feira, às 10 da manhã. Segundas e quartas. Provavelmente devo ter falado errado aqui, que o pessoal está entendendo que eu vou continuar amanhã. Não é amanhã, não. É quarta-feira, tá? Segundas e quartas-feiras. Tá bom? Mas, como eu disse para vocês, veja esse vídeo, esse devocional que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai enviar para alguém que vai abençoar a vida de uma outra pessoa também. É o Salmo 121 que eu falo, com o título O Verdadeiro Socorro, está no meu canal do youtube.com/Ronaldo Bezerra. Procure lá, Ronaldo Bezerra, você vai encontrar meu canal. Certo, meus amigos? Quero orar para vocês agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paciência. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. E nós queremos te louvar, te bendizer, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, como nós temos sido abençoados por Ti, como o Senhor tem nos ajudado, como o Senhor tem nos fortalecido. Ô Pai, te agradecemos por isso. E eu quero orar por aquelas pessoas que hoje vivem uma crise de ansiedade. Esse foi o nosso tema. Senhor amado, Tua palavra diz, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu apresento diante de Ti estas pessoas que vivem estas crises. Ô Pai, traga paz ao coração destes meus irmãos. Traga paz. Senhor, não permita, Pai, esses meus irmãos caminharem ansiosos. Senhor, em nome de Jesus, põe a Tua mão, guarda, livra, abençoa, levanta, fortalece aquele que está cansado. Fortalece o cansado, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Tu és fiel, como nós vimos aqui, nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. Nós podemos esperar no Senhor, porque não há ninguém como Tu. Entre os filhos dos poderosos, não há semelhante ao Senhor. Nós podemos esperar porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre com aquilo que diz. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Oh Pai, nós podemos descansar em Ti, descansar no Senhor, esperar em Ti com paciência, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós não estamos falando com um ídolo, não. Nós estamos falando com o Pai. Por isso, meu Pai, nós sabemos que o Senhor nos ama, cuida de nós, tem o melhor para nós e nunca se esquece de nós. Ô Senhor, ajuda-nos na nossa fé, ajuda-nos, Pai, porque por vezes nós fraquejamos na fé, nós não entendemos estas verdades,
mas eu sei que nesta manhã o Senhor está realizando uma obra poderosíssima na nossa vida e nós queremos, Pai, lançar sobre Ti, como nós aprendemos hoje, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que causa um estresse na gente, uma ansiedade muito grande. Nós, nesta manhã, lançamos diante do Teu altar, lançando sobre o Senhor. Está aqui, Senhor. Ô Pai amado, ajuda-nos, guia-nos, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, nós queremos crer nisso, que a nossa vida está nas Tuas mãos. A nossa vida está nas Tuas mãos, o Teu olhar está em todas as direções. Nós cremos assim. Nós não queremos andar ansiosos, mas nós queremos apresentar os nossos pedidos nesta manhã diante de Ti, crendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Que seja assim, Pai, na vida dos meus irmãos, pessoas que estão, Senhor, sofrendo com crise de ansiedade. Tranquiliza o coração, Senhor, dá graça. Ou levanta o abatido, aquele que está sofrendo, Senhor. Quanta gente sofrendo, a Tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, diz o Senhor, e Tu me glorificarás. Como nós ouvimos nesta manhã, o salmista dizia: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, nós sabemos que nós podemos clamar ao Senhor no dia da nossa angústia. E o Senhor vai nos ouvir, o Senhor já está ouvindo esta oração. Portanto, Senhor, conceda graça a cada um dos meus irmãos, cada um deles, Pai. Pessoas que estão vivendo uma ansiedade extrema, perderam seus entes queridos. Outros estão entubados num hospital. Senhor, fruto dessa pandemia, Senhor, que tem alcançado o mundo e o Brasil vivendo um tempo tão difícil. Mas nós sabemos que Tu és o médico dos médicos e basta uma palavra do Senhor e tudo volta ao seu lugar. Nós cremos, Pai, no poder que há na Tua palavra. O homem traça os seus planos, mas a palavra certa, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que a última palavra vem de Ti. O Senhor coloque a Tua mão poderosa, Pai, e envia a Tua palavra de cura, de salvação, de restauração, de ânimo, de bênção, Senhor. Levanta os abatidos, Senhor amado. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um destes meus irmãos que estão conectados a esta live, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E nós não queremos jamais tomar uma decisão hoje de vivermos debaixo desse jugo da ansiedade, vivermos estrangulados, tendo uma vida seca, uma vida infeliz. Nós não queremos este caminho, mas nós queremos sim lançar a nossa ansiedade a Deus, ao Senhor, sabendo que o Senhor vai cuidar, já está cuidando e vai cuidar de cada detalhe, de cada ponto da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Dá graça aos meus irmãos, dê sabedoria a cada um deles, discernimento no tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, cumpra-se a Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, como disse o Senhor na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos do mal. Senhor, liberta-nos do mal. Esse é o significado do livra-nos do mal, liberta-nos do mal. Que sejamos libertos de todo mal, cada lar, cada casa, cada família. Senhor, seja liberta agora, sejam libertos de todo mal, de todo ataque do inferno, todo ataque das trevas, todas as setas inflamadas do inimigo, como dizia Paulo. Senhor, livra, Senhor, destas setas inflamadas que por vezes chegam à nossa vida para nos oprimir, para trazer ansiedade no nosso coração, causar um cansaço, um esgotamento, um estresse, uma depressão. Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos que estão vivendo assim, eles recebam saúde agora, saúde emocional. Em nome de Jesus, que haja cura para o corpo, alma e espírito. Que seja assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos assim, tomamos posse desta palavra nesta manhã, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai amado, porque o Senhor continua sendo bom e fiel. Louvado seja o Teu nome.
Dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada, debaixo da tua graça. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.